Um acerto muda tudo. E eu reflito bastante nisso nos meus dias mais desafiadores, porque inevitavelmente, olha que eu sou um empreendedor iniciante, gateando aí, né? É, já tenho aí algumas dívidas, tá certo? Inevitavelmente, você que está do outro lado aí, se você for um empreendedor há muitos anos, você deve ter muito mais experiência que eu, já sabe o que é dormir no vermelho, no negativo há muito tempo. Eu estou começando a vivenciar esse tipo de situação agora, ou talvez você nunca tenha passado por isso, mas eu, pelas histórias que eu escuto, me parece ser muito difícil. O que eu posso contar é com o que eu tenho de verdade, né? Ou com o que eu vivi, que é a minha aprendizagem. Basicamente, eu tenho uma empresa de terapia do movimento para idosos. Eu empreendo nessa área desde que eu comecei lá atrás como personal, em 2019. E gradativamente eu fui crescendo, fui escalando. Chegou um momento que eu não tinha mais hora para vender do meu dia, então comecei a contratar ali profissionais para comprar a hora do outro, né? E consequentemente ele realizar, prestar o serviço, dei treinamento, fui montando a equipe. Hoje a gente tem um local, né, que é esse local que eu estou aqui, estou na minha sala conversando com vocês. E eu gostaria de dividir um pouco com você essa experiência, como tem sido para mim até então. Resumidamente, nos últimos meses eu investi neste local que a gente está, não é próprio, cometi vários erros, e eu acho que aqui cabe a gente discutir eles. Não para me julgar, mas porque eu acho que o empreendedor, e está aqui a questão de um acerto muda tudo, ele tem diversos ganhos, só que são ganhos subjetivos. Quando ele passa a ter um ganho objetivo, é muito óbvio, todo mundo percebe, é expressivo e fala, poxa, que legal, ele comprou uma casa, ele comprou um carro, ele botou 100 mil no bolso, ele botou 200 mil, ele botou 1 milhão, ele fez isso, fez aquilo. Mas e quando os ganhos eles são apenas subjetivos? É essa a questão que a gente vai conversar aqui hoje e eu estou dividindo, tá? Quero trazer aqui nesse canal informações sobre a minha empresa, dividir até estratégias com vocês, não vejo problema, acho que aqui a ideia é ter uma comunidade de empreendedores trocando. Acho que a gente tem, com certeza, ó, eu estudo bastante, mas a experiência é outro nível. Não tem como a gente falar de empreendedorismo, eu estudo bastante. Beleza, estudar é uma coisa, ter experiência é outra coisa. Então, eu estudo bastante, tenho uma pequena experiência aí de 2019 para cá, com local físico mesmo. Não tem nenhum ano, tem 7 meses. Vai realizar agora dia 26 de janeiro, completa 7 meses. Então, basicamente, eu já estou com algumas dívidas, porque eu precisei me alavancar para estruturar o espaço, né? Parede, e aqui vai o primeiro insight. Se você estiver começando, mas eu espero que tenha alguém aí do outro lado para me dar conselho, melhor ainda, o que é que eu percebi? O, o local físico, quando você vai precisar de um local físico no seu empreendimento, o ideal é que ele esteja o mais pronto possível. Quanto mais investimento você faz para estruturar o negócio, e isso é meio que óbvio, né? Mas a gente precisa trazer, mais tempo leva. E na época eu tive aquela. Não foi nem arrogância, eu imaginava que demoraria para de fato ter uma reforma no local, mas resumindo, uma reforma que eu imaginei que demoraria 3 meses para a gente inaugurar o local, acabou se estendendo e viraram aí, se eu não me engano, 6 meses. Deixa eu ver, começou em novembro a reforma, se eu não me engano foi 20 de novembro, alguma coisa assim. Aí durou novembro, dezembro, vai, 20 de dezembro, 20 de janeiro, 20 de fevereiro, 20 de março, 20 de abril, 20 de maio. A gente inaugurou 26 de maio, ou seja, 6 meses, né? 6 meses e 6 dias após ter começado a reforma. Então, foram 6 meses só dinheiro saindo, dinheiro saindo, dinheiro saindo. Então, aqui traz o primeiro insight. E eu entendo que, de fato, algumas empresas maiores podem se dar o luxo de fazer isso, mas ainda assim, elas prestam muito atenção nesse tipo de coisa. E, então, às vezes, elas estão dispostas até pagar um aluguel um pouco mais elevado. Às vezes, estão até dispostas a pagar um aluguel um pouco mais elevado, mas já começar metendo mão ali, porque realmente
sobre o custo da oportunidade, e o custo da oportunidade, grande parte dele é o tempo que você tem, até porque perde o time. Às vezes você perde muito tempo e acaba deixando de, principalmente se você vende um serviço que é sazonal. No meu caso não é sazonal, a questão da terapia dos idosos é uma necessidade que tende a crescer cada vez mais durante esse processo de alteração na pirâmide etária que tem acontecido em vários países do mundo, principalmente na Europa, acontece bastante lá na Itália, em Portugal, mas o principal que sofre com isso é o Japão. E a gente percebe que, de fato, no Japão, a economia de lá já sofreu algumas alterações por conta disso. Se a gente for parar para pensar no setor imobiliário, não falando da capital. A capital aí, para você disputar um metro quadrado, é dificílimo e o custo vai ser absurdo. Mas quando você vai para as regiões não metropolitanas, vai para os interiores, né, do país, você encontra imóveis que estão vazios. Vazios, vazios, vazios. Tem autores que já escrevem sobre esse tipo de assunto e o setor imobiliário deu uma caída nessas regiões, obviamente. Nos centros, nas grandes capitais, é mais difícil que isso aconteça. Então, até uma reflexão para quem investe em imóveis aí, refletir que durante esse processo de envelhecimento da população, principalmente brasileira, você tem que levar em consideração qual local você está comprando um imóvel, se é um local turístico, se é um local que vai continuar sempre tendo procura, se é um local que tem acessibilidade, porque pensando nesse aspecto, o idoso que não tem tanta facilidade de deslocamento, ele pode deixar de ir, simplesmente, se for uma cidade que tipicamente não é vista por ser muito acessível, ele nem vai viajar, pensando em turismo, falando em mexer a economia mesmo em capital. Mas é isso. Pensando em alguns outros erros que eu cometi nessa jornada, eu acredito, mas é engraçado a gente falar dos erros porque agora já passou, né? Mas é isso, vida que segue, e esses são os ganhos subjetivos. Mas, aliás, eu não vou nem me atentar tanto aos erros e eu vou focar mais nessa parte, que é justamente um acerto muda tudo. Porque eu percebo que a maioria dos empreendedores, tá? Eles não têm muitas vezes resistência, resiliência para aguentar o tranco. E como eu aguento o tranco? Eu confesso que eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus e não só acredito, eu confio, porque acreditar em Deus é uma coisa, confiar que as coisas cooperam para o bem, como diz lá na Bíblia, e esse é o versículo para mim mais importante. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se na Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, eu tenho que entender e ter a maturidade de que o que está acontecendo não necessariamente é para o meu mal. E aquilo que está acontecendo vai me beneficiar de alguma forma, ou coopera para um bem maior que não necessariamente gira em torno de Léo. Então a gente tem que ter essa sabedoria durante a nossa vida empreendedora e ficar tranquilo, porque se você for focado no que você não controla, e até no, digamos que você controlava, pronto, eu cometi um erro de ter escolhido um espaço que levou muito tempo para realizar uma reforma até deixar o espaço pronto. Beleza, eu tinha esse conhecimento na época? Não. Vou ficar me culpando por isso? Não, porque se eu ficar me culpando emocionalmente, eu vou ficar feliz ou triste? Provavelmente você vai ficar meio para baixo. Isso vai te deixar mais disposto ou menos disposto para trabalhar. Eu acredito que a gente tem que olhar sempre para essa equaçãozinha da emoção. O que é que eu faço para tornar o ambiente em minha volta, mas internamente, criar uma condição para que seja mais favorável para os meus resultados. Então, uma delas é ter confiança. O empreendedor tem que ter confiança. Para mim, a mentalidade de campeão. Quando você olha para os esportes, quando você pensa em Michael Phelps, é um campeão. Você pensa em Michael Jordan, é um campeão. Quando você pensa no tênis, você pensa nos atuais, né? Tem até um jovem agora, João Fonseca, que tem se destacado muito. Você percebe que a mentalidade é de campeão e essas pessoas elas têm comportamentos contraintuitivos. Então, enquanto está todo mundo se desesperando porque aconteceu alguma coisa que todo mundo justifica, não, isso aconteceu, é por isso que eu estou triste. Para o campeão, não. O campeão, geralmente, o mesmo motivo que faz uma pessoa ficar triste
e se trancar no quarto e não fazer absolutamente nada, é pelo mesmo motivo que o campeão levanta. Ele fala, pelo mesmo fato, desculpa, pelo mesmo fato que leva uma pessoa a ficar triste, isolado no quarto, o campeão, por este mesmo fato, ele fala, não, é por isso que eu vou levantar. Se for por questões de dinheiro, pronto. Eu vou acertar uma vez e eu vou ganhar tanto dinheiro que eu vou pagar toda essa dívida. Então eu estou bem tranquilo com as dívidas que foram criadas. Ah, Léo, digamos que não aconteça agora. Paciência, estou ganhando conhecimento. Em algum momento eu vou acertar. E uma vez só que eu acerte, muda tudo. Um acerto muda a sua realidade, muda a realidade da sua família, muda a realidade de toda a sua vida. Porque, basicamente, o empreendedorismo é sobre ganhar espaço. Então, acertou, ganha espaço, aumenta a exposição naquilo que você acertou, faz mais, repete mais. Vai chegar um momento que vai estagnar e para você ir para o próximo nível, você vai precisar aprender algo novo. E aí, vida que segue e continua essa jornada. Porque para chegar aqui, por exemplo, os resultados que eu tenho hoje, eu não conseguiria ter 5 anos atrás porque eu não tinha conhecimento. Só que todas as vezes que eu acertei alguma estratégia, mudou o jogo e eu fui subindo de patamar. Então hoje eu tenho uma equipe com 6 profissionais. Isso no passado para mim poderia ser visto como um luxo. Eu poderia falar, caramba, eu tenho 6 profissionais que primeiro confiam em mim no quesito liderança, para me escutarem, para planejarem a sua vida. O ano de 2026, ele levou em consideração que ele trabalha com você. Você tem noção do que é isso, a responsabilidade? Então é isso. Eu quero lembrar para você que um acerto muda tudo. A gente não depende de loteria. Nossa loteria, nosso bilhete premiado é a nossa disciplina, é a nossa constância, é a nossa resiliência. Se você tem 10% de chance e você tenta hoje e erra, beleza. Se você tenta amanhã, mais 10%. Se você tenta daqui a outro dia, mais 10%. Depois de 10 dias, é certeza que você tem que acertar, porque você tinha 10% de chance, 90% de erro. Em 10 dias, você ocupou essas 10 possibilidades, então você vai ter que acertar. Obviamente, uma jornada de empreendedorismo não são feitas em dias, né? Então, por exemplo, se hoje, esse ano, eu tenho 20% de chance de acertar, significa falar que talvez a probabilidade ainda seja 80, significa falar que em 5 anos eu completo 100%. É mais ou menos essa lógica maluca aí que eu fiz, mas deu para compreender. E obviamente não é assim, até porque o jogo, o sistema muda, o mercado muda, a economia internacional muda, a inteligência artificial surge, o comportamento do consumidor não é mais o mesmo, o celular deixa de existir, o pessoal passa a usar óculos, o pessoal deixa de usar óculos, sei lá, relógio, é chip na cabeça, não tem mais. É isso. Então a gente vai se adaptando. O empreendedor tem que se adaptar. E quem vai se adaptar não pode ser apegado. Um acerto muda tudo. Relaxa. Não tem problema. Você está aqui, ó. Um acerto muda tudo. Fique com Deus. Se inscreva no canal se fez sentido para vocês. Quero trazer experiências da Mais 60 aqui. Ou papos como esse, que eu acredito que a gente pode somar e criar uma comunidade e conversar bastante aqui. Enquanto eu empreendo, dou minha cara a tapa. Quem sabe eu mostro o quanto eu tenho de dívida no momento atual para vocês. Mas é isso. Fique com Deus. Tenha o melhor dia da sua vida. Compartilhe esse vídeo se fizer sentido para você com alguém que está passando por um momento, principalmente de desespero, achando que não vai resolver. Negão, não se preocupe, fique tranquilo, relaxe. Se você estiver desesperado, você não resolve nada bem. Se você pensa mal, você age mal. Então você precisa estar com a cabeça boa para pensar bem. Relaxe. Fala com todo mundo, com esposa, com quem for, com o marido. Me ajuda a encontrar conforto. Já conversei com Deus, ele me disse, está lá na Bíblia, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem. Então isso aqui era para acontecer. Pronto, vamos continuar seguindo em frente. O que é que eu preciso fazer? Continuar tocando o barco, fazendo a minha parte. Uma hora vai acontecer. Se precisar mudar de direção, eu vou mudar, porque Deus também vai me dar direcionamento. E é isso, vai fazendo a sua parte. O que cabe a você, você não deixa de fazer. É isso. Manda para alguém que talvez esteja passando por um momento de desespero. Nessa jornada empreendedora, a gente sabe que é solitária e quando você vai ver, não tem ninguém para dividir, está desesperado, está angustiado. E eu quero te lembrar do seguinte: um acerto muda tudo.